Audiobook da Revista Espírita de 1860. Julho, item 3. Os fantasmas. A Academia assim define essa palavra, e disse dos espíritos que se supõe voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam, só os espíritas podem ser bastante loucos para ousarem afirmar semelhantes coisas. Seja como for, pode dizer-se que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. A esse título, todo espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium, ou simplesmente batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas esse nome quase sepulcral geralmente é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõe, como diz com razão a Academia, vir em circunstâncias mais dramáticas. São histórias de comadres? O fato em si, não, os acessórios, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, mesmo em forma tangível, eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios, o medo, que tudo exagera, ordinariamente acompanha esse fenômeno, em si tão simples, o qual se explica por uma lei muito natural, consequentemente, nada tem de maravilhoso ou de diabólico. Por quê, então, se tem medo dos fantasmas? Precisamente por causa desses mesmos acessórios, que a imaginação se apraz em tornar apavorantes, porque ela se assustou e talvez acreditasse ter visto o que não viu. Em geral são representados sob aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, sobretudo nas noites mais sombrias, em horas fatais, aos lugares sinistros, revestidos de mortalhas extravagantes. O Espiritismo ensina, ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral fazem sob a aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou os fantasmas, que os que aparecem, longe de ser temidos, na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes que podemos assistir. Também são, algumas vezes, galhofeiros do mundo espiritual, que se divertem à nossa custa e se riem do medo que causam. Compreende-se que com estes o melhor meio é rir também, e provar-lhes que não se os teme. Aliás, limitam-se quase sempre a fazer barulho e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leva a sério, pois redobram nas travessuras, seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo que seja um espírito mau, que mal poderia fazer? Um valentão vivo não seria 100 vezes mais temível do que um morto que se tornou espírito. Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Os adversários do espiritismo não deixarão de o acusar por dar crédito a uma crença supersticiosa. Mas sendo o fato das manifestações visíveis, constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, não se pode dizer que não existam, e todas as negações não o impedirão de se reproduzir, porquanto poucas pessoas que consultando suas lembranças, não se recordem de algum fato dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. É preferível, portanto, que nos esclareçamos sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou de impossível nas narrativas desse gênero. É explicando uma coisa, raciocinando, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muitas pessoas que tinham pavor dos fantasmas. Hoje, graças ao Espiritismo sabem o que é isto, e seu maior desejo é ver um. Conhecemos outras que tiveram visões que as terrificaram, agora, que as compreendem, não mais se inquietam. Conhecem-se os perigos do mal do medo para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do Espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal, e não é esse um dos seus menores benefícios.